Viajar por países que você já viu na televisão costuma ser mágico, mas aprender sobre países que você talvez não conheça e nunca tenha ouvido falar é ainda mais impressionante, pois você descobre curiosidades que nunca imaginou que existiam no mundo. Explorar lugares novos nos permite mergulhar em culturas, histórias e paisagens que podem mudar completamente a nossa perspectiva sobre o mundo, tornando cada viagem uma oportunidade de aprendizado e descoberta. Conheça este novo país em uma viagem especial. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma informação. O Suriname é um pequeno país localizado na costa nordeste da América do Sul. Faz fronteira ao norte com o Oceano Atlântico, a leste com a Guiana Francesa, ao sul com o Brasil e a oeste com a Guiana. Com uma área de aproximadamente 163.821 km², é o menor país da América do Sul em termos de território. Sua capital é Paramaribo, que também é a maior cidade e um centro cultural e econômico do país. A geografia do Suriname é diversa, com uma mistura de florestas tropicais, montanhas e rios. A maior parte do território é coberta pela floresta amazônica, que abriga uma rica biodiversidade. A Cordilheira Tumucumaque está localizada ao sul e contém algumas das montanhas mais altas do país, embora não sejam muito elevadas em comparação com outras cordilheiras do mundo. Os principais rios são o Rio Suriname e o Rio Marowijne, que são vitais para o transporte e a economia local. O Suriname tem um clima tropical, caracterizado por temperaturas quentes e alta umidade durante todo o ano. Existem duas estações principais, a estação seca e a estação chuvosa. A estação chuvosa geralmente ocorre entre dezembro e julho, enquanto a estação seca vai de agosto a novembro. As temperaturas variam entre 24 graus Celsius e 32 graus Celsius. A história do Suriname é rica e complexa. Originalmente habitada por povos indígenas como os Arawaks e os Caribes, foi colonizada por europeus no século XVII. Os holandeses estabeleceram uma colônia em 1667 e a mantiveram até o século XX. Durante esse período, o Suriname foi um importante produtor de açúcar, café e cacau, utilizando o trabalho escravo proveniente da África. Após a abolição da escravidão em 1863, muitos trabalhadores indianos e javaneses chegaram ao país como trabalhadores contratados. O Suriname obteve sua independência dos Países Baixos em 25 de novembro de 1975. Desde então, o país passou por períodos de instabilidade política, incluindo golpes de Estado e conflitos civis, mas conseguiu manter uma democracia estável nas últimas décadas. A cultura surinamesa é um caldeirão de influências indígenas, africanas, indianas, javanesas e europeias. Isso se reflete na música, dança e gastronomia. A música popular inclui gêneros como o caseco e o cavina, que combinam ritmos africanos com influências caribenhas. A culinária surinamesa é igualmente diversa e inclui pratos como o roti, um tipo de pão achatado, e o pão, um ensopado de carne. O idioma oficial é o neerlandês, mas também são faladas várias línguas indígenas e o crioulo surinamês, o Sranantongo, que é uma língua crioula derivada do inglês. A economia do Suriname baseia-se principalmente na mineração, agricultura e pesca. O país é rico em recursos naturais, como bauxita, ouro e petróleo. A produção de bauxita foi historicamente o pilar da economia surinamesa, embora nos últimos anos a mineração de ouro tenha ganhado mais relevância. A agricultura também desempenha um papel importante na economia local, com cultivos como arroz, banana e cana-de-açúcar. No entanto, o Suriname enfrenta desafios econômicos, incluindo problemas de infraestrutura e dependência das exportações de matérias-primas. Agora, vamos falar sobre 10 curiosidades sobre o Suriname que provavelmente você não sabia. O país mais pequeno. O Suriname é o menor país da América do Sul tanto em área quanto em população. Embora alguns não acreditem, é um país que está na América do Sul e faz fronteira com o Oceano Atlântico, Guiana Francesa, Guiana e Brasil.
Possui um território de 163.820 km², um dos menores do continente do mundo, sendo um pouco maior que o estado de Coahuila, no México, com mais de 151.000 km². Diversidade étnica. A população é composta por vários grupos étnicos, incluindo afrodescendentes, indígenas, indianos, javaneses e europeus. A diversidade também é visível no panorama religioso, onde diferentes crenças convivem harmoniosamente. Cristianismo, hinduísmo, islamismo e sistemas de crenças indígenas são algumas das principais religiões. Origem do nome. O nome Suriname vem de um grupo taíno de língua arawak chamado Surine, que vivia na região antes da chegada dos europeus. Depois, os britânicos adotaram o nome ao fundarem a primeira colônia no local, chamando-a de Suriname. Um país coberto por florestas. Cerca de 80% do território do Suriname é coberto por florestas tropicais. Além disso, o país abriga o Pico Juliana, que atinge 1.230 metros acima do nível do mar. Trânsito pela esquerda. O Suriname é o único país da América onde se dirige pela esquerda. Essa prática vem de sua herança colonial, apesar da Holanda, a antiga potência colonial, ter mudado para a direita em 1906. Um único cinema. O único cinema do Suriname, o TBL Cinemas, abriu em Paramaribo em 2014. A existência de um único cinema se deve à pequena população e à demanda limitada por entretenimento cinematográfico. Único país onde se fala neerlandês na América. Diferente do espanhol, inglês, francês ou português, o neerlandês é o idioma oficial do Suriname, legado de seu passado como colônia dos Países Baixos. Futebol é o esporte mais popular. Assim como em muitos outros países da América do Sul, o futebol é o esporte mais popular no Suriname, que também produziu jogadores de destaque na seleção holandesa, como Ruud Gullit e Frank Rijkaard. Centro Histórico é patrimônio da Unesco. O Centro Histórico de Paramaribo foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, devido à sua arquitetura colonial bem preservada. Mineração de ouro. A mineração de ouro tem desempenhado um papel importante na economia do Suriname, criando oportunidades econômicas, mas também trazendo desafios ambientais e sociais. O Suriname oferece uma experiência única tanto para os residentes quanto para os visitantes. Além disso, a hospitalidade de seu povo e a riqueza de sua cultura tornam este país um destino fascinante para qualquer viajante interessado em história, natureza e diversidade cultural. Se você já pensou em visitar o Suriname ou conhecer outro país pouco explorado da América do Sul, conte-nos nos comentários.